Hoje eu vou falar sobre psicológico, como o psicológico interfere na vida de vocês na hora de estudar para uma prova e na hora de fazer uma prova. Eu converso com muitos de vocês, né? Tem sempre alguém me mandando mensagem aqui no YouTube, mandando mensagem no meu Instagram, ou então meus alunos de coach mandando no meu WhatsApp. E aqui no YouTube eu confesso para vocês que eu respondo quando dá, porque é bastante coisa. E no Instagram também, mas eu sempre procuro responder cada um de vocês. Eu acho que quando você se disponibiliza a dar aulas, quando você se disponibiliza a ajudar pessoas nessa vida de concursos, você tem que realmente atender a essas pessoas. Então eu sempre procuro responder cada um de vocês quando vocês me mandam inbox, quando vocês mandam aqui nos comentários, porque eu tô aqui para isso, né? Se eu não quisesse lidar com vocês, se eu não quisesse responder a nenhum de vocês, eu não estaria aqui fazendo um canal no YouTube, não estaria no Instagram atuando lá como coach, como professora, dando aula, que é o que acontece com muita gente, né? Teve até uma menina que mandou para mim no Instagram lá, um certo professor famoso que não quis respondê-la, uma pergunta básica assim. Eu falei, infelizmente é processo penal, eu não sei responder, senão eu te respondia, porque não me custaria nem 2 minutos. Mas enfim, eu sempre respondo a vocês e a maioria das vezes é o mesmo problema, o psicológico, na hora de estudar e na hora de fazer uma prova. Eu tenho uma aluna de coach que eu conversando com ela de primeira eu já saquei que o psicológico dela tinha que dar uma melhorada, né? Eu até falei isso com ela, ela vai saber que eu tô falando dela aqui. E eu conversei bastante com ela sobre isso, converso com ela bastante sobre isso. E ela falou que, professora, às vezes, né, uma amiga acaba passando numa segunda fase, eu sinto que o tratamento comigo não é mais o mesmo, e eu me sinto muito mal por isso, amigos passando, enfim, eu vejo que vocês todos acabam trazendo algum tipo de preocupação como essa. Eu, quando estudava lá para os concursos, eu sempre entrava no começo, né? No final eu já não entrava mais, porque eu notei que aquilo me abalava mais do que me deixava tranquila. Eu entrava muito no Correio Web, não que o Correio Web seja ruim, pelo contrário, ajuda bastante, mas nos fóruns de discussão do Correio Web, a gente notava muito, eu notava muito, sempre tinha aquele sujeito que era o fodarástico, que acertava tudo, que gabaritava tudo, que achava a prova super fácil, e aí você se sentia um lixo com o seu resultado, você olhava lá, você estava indo um dos últimos, e aquele sujeito que era terrível, nunca passou, sempre estava lá. Na minha época era o Josias Acriano. Josias Acriano acertava tudo, assim, ele gabaritava todas as provas, e o mais engraçado é que ele estava sempre fazendo prova, né? Ele gabaritava todas as provas, mas na outra prova ele estava lá, gabaritando de novo. Então, o que aconteceu, meu querido? Sim, sinceramente, você quer colecionar prova? Você quer fazer um currículo que nem do William Douglas e passar em vários concursos e não parar em nenhum? Porque só tem isso como explicação. E ele sempre ficava lá colocando. Você saía de uma prova, sempre tinha um sujeito falando, nossa, essa prova foi ridícula, porque a resposta em civil era essa, tributário era essa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e você ficava mal, putz, eu não coloquei nada disso na prova. Que droga, eu errei, me ferrei, estudei à toa, e isso ficava abalando. E como eu sou véia, né, como eu sou veinha, eu fazia turma presencial. Na minha época, o LFG estava começando a colocar aulas online, mas ainda era uma novidade e eu sempre fui old school, então eu gostava de ir até a sala de aula, então tinha sempre, né, aqueles alunos. Na minha época, a turma presencial ainda era muito cheia, então, pelo menos no começo, no final do curso já ficava meia dúzia, mas sempre era uma turma muito cheia e sempre tinha aquela galera que já tinha passado para a segunda fase e eles andavam sempre juntos, era como se fosse um apartheid, né, de quem já tinha ido para a segunda fase, de quem já estava mais avançado, e se segregava da galera que estava ali, que não passava nem da primeira. Isso pode abalar o psicológico?
A mim, na verdade, eu confesso que nunca abalou, não. Sim, eu sempre fui muito competitiva, então se o sujeito tava na segunda fase ali, eu falei, tá aí, legal, vou curtir esse cara, vou tentar chegar na segunda fase também, que nem ele. E aí, quem sabe, né, trocar figurinha pra gente poder passar. Mas tem gente que eu sei que se abala um pouco mais, porque, pô, se o fulano passou, eu não passei, que droga, a gente tá estudando na mesma época, todo mundo aqui na mesma situação. O que eu falei para essa minha aluna de coach, né, para você ver o quão engraçado é a vida. Eu não sei se eu já falei aqui em vídeos anteriores, mas sempre eu fazendo prova, né, em turmas cheias de fabianas, e eu fiz amizade com uma fabiana lá do Rio também. A gente fez desde a OAB juntas e fomos fazendo diversas provas na mesma sala, então a gente criou um vínculo de amizade. E eu passei de primeira eu passei para advogada da Caixa, não, eu passei na frente da Fabiana, então foi a minha primeira aprovação. Então a advogada da Caixa, acho que foi um ano depois que eu me formei, que eu passei, ela fez essa prova, ela não passou. E aí outras provas que a gente fez juntas, eu passei e ela também não passou. Então pode ter causado aquela frustração na Fabiana, mas a maioria dessas provas ou nunca me chamaram ou demoraram muito para chamar, e a Fabi passou para a PGE do Rio de Janeiro e eu não passei. Então logo que ela passou na PGE do Rio de Janeiro, ela foi chamada, então ela começou a trabalhar antes de mim. Então não avalie isso, eu não era mais inteligente que a Fabiana mais inteligente que eu. É momento de prova, é você realmente saber o que você está fazendo, realmente saber o que você está estudando, porque muita gente estuda errado. É o seu momento naquela prova, é a capacidade de você ser frio fazendo uma prova. Como eu já falei em um outro vídeo, idade não importa, né? E vocês vão lidar com isso não só na época dos concursos, porque, o fulano tem 20 e poucos anos e passou, eu tenho 40 e tô aqui ainda. Isso não quer dizer nada. E não é só no concurso, vocês vão entrar na carreira e vão ver que tem muito novinho lá falando assim, porque eu só tenho 26 e eu passei de primeira quando tinha 23 anos. O contra-cheque é o mesmo, não tem diferença não, tá? Não vai fazer diferença alguma, e concurso nunca mediu pura e simplesmente a inteligência do ser. É uma série de fatores que são medidos ali. Experiência, capacidade de fazer uma prova, estudar de forma correta, frieza, a prova estar feita para você, determinado assunto que você domina cai, o que você não faz a menor ideia acaba não caindo, e você tem um quê de sorte, né? Não é só sorte, mas também não é só inteligência, não é só o fato de você passar com 23 que você se torna mais inteligente que o fulano que tem 50. Então é uma série de fatores que estão envolvidos para ser aprovado no concurso, e o principal deles é vocês dominarem o psicológico de vocês. Acho também que já falei aqui, o meu ex-chefe, né, quando eu estagiei lá no IBPF, falava: não carregue a vida do concurso como uma via crucis. Não fique carregando essa cruz nas costas, porque assim vocês não conseguem passar. Não importa a nota do coleguinha do lado e não importa a sua nota para o coleguinha do lado, tá? Não precisa falar das suas provas, não precisa falar sobre o que você vai fazer ou deixar de fazer para aquele parente chato. Isso importa única e exclusivamente para você, tá? Não se preocupe com o coleguinha, se ele passou antes, se passou depois, se ele está indo para a segunda fase e você não está indo. É um mero detalhe. Às vezes pode acontecer o que aconteceu comigo e aquela minha colega Fabiana. Às vezes o seu coleguinha está passando, e aí de repente cai um cargo super bacana, como foi o caso dela da PGE do Rio de Janeiro, e ela começou a trabalhar na minha frente. Você pode começar a trabalhar na frente do seu colega ainda. Então não se abale por isso, continue estudando, continue no foco, que vocês vão chegar lá. Nós ficamos por aqui. Até breve.